Saudações, vamos agora analisar esse tema aí, equação de segundo grau incompleta, né? Primeiro, eu vou deixar aqui como exemplo uma equação do segundo grau completa, tá? Aqui, ó. Essa aqui é uma equação de segundo grau completa, por quê? Tem o valor de A, tem o valor de B e tem o valor de C. Essa daqui é uma completa. Deixa eu até destacar aqui para não confundir com o tema aqui da aula. É equação, vou botar aqui, equação do segundo grau completa. Tá? Essa aqui é uma equação de segundo grau completa porque tem todos os coeficientes. Tem o A, tem o B e tem o C. Agora eu vou mostrar para vocês uma equação do segundo grau incompleta. Ó, essa aqui... Ai, caramba! Dá uma raiva quando isso acontece, ficar soltando tinta. Eu fico usando esse paninho aqui, mas às vezes eu esqueço. Então, ó, x ao quadrado mais 16x igual a zero. X ao quadrado mais 16x igual a zero. Tá. Vamos analisar os coeficientes. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é 1. Por quê? Aqui, ó. Tem ninguém aqui. Se não tem ninguém é porque tem um 1 escondido aqui. Quem é o B? O B é 16. Aqui, ó. Ele aqui. Quem é o C? Ih, rapaz. O C é o número que está sem X. Não tem ninguém, então... 0. Tá? Então essa é uma equação do segundo grau incompleta. Por que do segundo grau? Porque tem esse x ao quadrado aqui, né? Aquele bagulho que eu falei na aula sobre equação do segundo grau. E incompleta porque não tem o C. Tá? Quando isso acontece, aí, meu irmão, tem um lance aqui que eu tenho que fazer, que é o seguinte. Ó, vou mostrar para vocês, ó. X ao quadrado mais 16x igual a zero. Quando isso acontece, eu tenho que colocar o x em evidência. Vou até escrever isso aqui. Colocar o x em evidência. Colocar o x em evidência. Legal. Tá. Como é que coloca o x em evidência? Você bota o x aqui, multiplicando, abre parênteses. Por que isso? O que é colocar o x em evidência? Vocês perceberam que aqui tem x e aqui também tem x? Então, ao invés de eu escrever o x aqui, eu coloco o x em evidência. Eu coloco ele separado aqui e pergunto a vocês. X vezes quem que dá x ao quadrado? X vezes quem que dá x ao quadrado? A resposta é x. X vezes x dá x ao quadrado. Então aqui eu coloco x. X vezes quem que dá 16x?
x vezes quem que dá 16x? 16. X vezes 16 dá 16x. Então, e aqui é mais, né? Então, eu boto aqui mais 16. X vezes mais 16 dá 16x. Fechei o parêntese. Igualei a zero. Continuei aqui a equação. Eu só fiz uma ajeitada aqui, tá? Por que eu fiz essa ajeitada? Por que eu fiz essa modificação? Para ficar mais fácil de eu calcular. Calcular o quê? Duas equações do primeiro grau. Vou até escrever aqui. Calcular duas equações. Vou até cortar esse... Deixa eu tirar esse 2 aqui, porque senão depois vocês vão achar que tem algum 2 na conta e vai bagunçar tudo. Então, deixa eu botar aqui. Vou colocar duas... Calcular duas equações do primeiro grau. Que equações seriam essas? A primeira é essa aqui, ó. X igual a zero. X igual a zero. A segunda, x mais 16 igual a zero. X mais 16 igual a zero. Ou seja, a primeira equação é o que está fora do parênteses. X, tem esse cara aqui, e tem o zero aqui. Então, x igual a zero. E a segunda equação do primeiro grau é a que está dentro do parênteses. X mais 16 é o que está dentro do parênteses, igual a zero. Tá? Então, essa aqui é a primeira equação e essa aqui é a segunda. Tá? Por que equação do primeiro grau? Porque não tem x ao quadrado aqui, tá? O expoente aqui, ó, não tô vendo, mas é 1, ok? Continuando. Nesse primeiro caso aqui, nessa primeira equação, já está respondido. Aqui o x é igual a zero. Não tem o que fazer. Aqui ainda tem o que fazer, né? Letra para um lado, número para o outro. Aquele esquema antigo. Então, ó, x igual a menos 16, tá? Então, os resultados são x igual a zero e x igual a 16, tá? Esse é o primeiro tipo de cálculo a se fazer numa equação do segundo grau incompleta, tá? Deixa eu ver mais o que. Agora tem a outra situação. Tá. Deixa eu até colocar aqui, ó. Situação. Vou botar aqui. Situação 1. Quando C é igual a zero. Tá? Isso tudo aqui é o tipo de cálculo que você tem que fazer quando o C é igual a zero. Aí eu chamei de situação 1, situação número 1. Tem a situação número 2, que aí eu vou mostrar aqui para vocês. A situação número 2 se caracteriza quando, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho o A, que é 1, aí é aquele esquema, né? Não tem ninguém aqui, então é 1. Eu tenho o B, não tem o B. Não tem o B. Não tem ninguém com X, então não tem o B. E tem o C, né? Que é esse número aqui, menos 25. Tá? Então, a situação B é quando
Deixa eu até ver como que eu escrevi aqui. Quando... Ah, tá. A situação 2 é quando o B é igual a 0, tá? Essa é a situação número 2. Como que eu faço? Aí é tranquilo. Eu pego essa equação. Opa! Já estava me precipitando aqui. Menos 25. Tá. X ao quadrado menos 25. X ao quadrado menos... Tá. Então, letra para um lado, número para o outro. X ao quadrado igual... Joguei o menos 25 para o outro lado, ficou positivo. Só calcular o valor de x. Aqui eu tenho o valor de x ao quadrado, mas eu não quero x ao quadrado, eu quero o valor de x. Para eu saber o valor de x, eu tenho que pegar esse cara aqui, eu tenho que pegar esse número aqui e calcular a raiz dele. Tá? E aí, quanto é a raiz de 25? A raiz de 25 é 5. Pô, mas por que eu tenho que pegar tirar o expoente 2 aqui do x e aqui botar uma raiz? Ah, meu irmão, tem um esquema. Eu vou te mostrar, mas, tipo assim, vamos lá. Vou te mostrar, vou quebrar o galho para você. Aqui, ó, x ao quadrado igual a 25. Quando isso acontece, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu coloco raiz aqui, coloco raiz aqui. Para quê? Quando eu faço isso, eu consigo... Aqui, ó, essa raiz é quadrada, essa raiz é quadrada. Quando eu faço isso, eu consigo, ó, cortar aqui o valor de x. Entendeu? E esse aqui é só calcular. Né? Aí é aquele negócio lá da fatoração, ó. 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. E aí eu consigo cortar. E aí fica só o 5 aqui. Tá? Então, essa é a situação. Falou? Então, tem duas situações. A primeira é quando C é igual a 0. E essa quando B é igual a 0. Tem uma situação também que é quando o A é igual a 0. Quando... Vou botar aqui. Quando o A é igual a 0. Quando o A é igual a 0, aí a gente não tem mais uma equação de segundo grau. A gente tem uma equação do primeiro grau. Tá? E quando... Vou botar aqui. Quando B e C é igual a 0, aí o resultado geralmente vai dar 0. Tá? Resultado 0. Então esses casos eu nem vou abordar. Eu vou deixar só situação 1 e situação 2, que são os casos mais comuns. Tá? E então, equação do segundo grau incompleta é isso aí, tá? E aí, se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. E se você viu alguma irregularidade, pode também avisar lá nos comentários, mas não esqueça de citar a referência bibliográfica para eu colocar na errata. Valeu? Até mais.